E os partidos União Brasil e Progressistas anunciaram oficialmente a criação de uma federação partidária. Essa nova aliança, que será chamada de União Progressista, vai reunir 109 deputados federais, 14 senadores e cerca de 1.400 prefeitos. As siglas juntas, formarão a maior bancada do país e vão ter acesso ao fundo eleitoral, estimado em R$1 bilhão. Isso daí anima muita gente, hein? Pois é. Bom, e a expectativa é que o registro da federação seja feito no Tribunal Superior Eleitoral nos próximos meses e terá validade a partir das eleições de 2026. E é para falar aí sobre esse assunto que nós vamos conversar agora ao vivo, via internet, com advogado e especialista em direito eleitoral, um dos mais reconhecidos aqui de Mato Grosso. Aí está ele, o Hélio Ramos. Boa tarde, Hélio, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde aí a todos que nos assistem, Lúcio, Camila. Sempre um prazer estar aqui falando de direito eleitoral, direito partidário. Hélio, só para orientar também os nossos telespectadores, o que é que cabe numa federação? Quais as regras básicas de uma federação de partidos, nesse caso aí, entre o União Brasil e o Progressistas, que virou União Progressista? A federação partidária, ela foi introduzida na Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, através da Lei 14.208 de 2021. E a federação partidária, ela vem no intuito de formar uma junção para poder o partido se fortalecer, manter cláusulas de barreira, cláusulas de sobrevivência partidária em relação ao acesso à rádio, TV, a fundo partidário. E no caso do União Brasil e do PP, esse fortalecimento cria uma super sigla num período de 4 anos. É um partido que vai funcionar para as próximas 2 eleições, obrigatoriamente em todo o âmbito do território nacional. Agora, doutor Hélio, bem-vindo mais uma vez. Então, a estratégia principal, o senhor diria que qual é o objetivo, de fato? É aumentar essa representatividade, também ter acesso a esse 1 bilhão de fundo eleitoral? E aí eu lhe pergunto, com tantos partidos no país, isso é salutar? A tendência é que eles se unam mesmo? Ou não? A criação de cada vez mais partidos, e isso também não dificulta que novos, que não têm ali representatividade, acessem esses recursos e tenham oportunidade também de representatividade? Várias perguntas em uma. É muito comum. É muito comum as pessoas falarem que no Brasil tem muitos partidos. E aí a forma de se organizar, concentrando as siglas partidárias em federações ou em agremiações partidárias mais fortes, ela é uma tendência não só aqui, mas é uma tendência mundial. A nossa Constituição é uma Constituição híbrida e ela tem uma função meio parlamentar, de não só presidencialista, mas um presidencialismo de coalizão com as forças parlamentares dentro do Congresso Nacional. E o fortalecimento de partido visa não só a sobrevivência do partido, mas também a manutenção de um governo mais rígido e com condições de efetivar as políticas públicas que o Poder Executivo venha se propor fazer. Em relação à existência dos partidos, você tem aí uma tendência que os partidos pequenos se extinguam, acabem, porque não é só uma questão de representatividade, é uma questão de sobrevivência diante dos recursos e dos acessos que a legislação propicia aos partidos. Você falou em cerca de R$1 bilhão de fundo eleitoral, mas ainda existe os 197 milhões do fundo partidário. Então, essa agremiação criada com a Federação da União Brasil e do PP,
Nós estamos falando em quase 1,2 bilhão de recurso público para poder fazer campanha e manter a estrutura do partido no país inteiro. Doutor É uma Hélio, concentração política e por aí vai. doutor Hélio, os partidos, enquanto eles estão agindo de forma individual, nesse caso aqui, PP, União Brasil, o número de candidatos é um. Na federação, esse número de candidatos é outro. Aí é o seguinte, tem gente que ganha e tem gente que perde. Na avaliação do senhor aí, que tem uma experiência política muito grande, quem é que perde mais aqui em Mato Grosso? O PP ou União Brasil? Eu acredito que não seria nem no nível de partido, mas no nível de lideranças que não tenham inserção social para poder, dentro de um partido tão forte, com o número de vagas de candidaturas diminuídas à metade, quem perde é justamente quem não tem inserção social para poder se manter dentro do partido. Ou seja, é um partido que as lideranças terão que ser cada vez mais fortes para poder alcançar os espaços políticos de representação dessa federação que nasce muito grande. Então, se você tinha o PP com um número, vamos supor, 25 candidaturas a deputado estadual no ano que vem, e União Brasil com 25 candidaturas a deputado estadual, você tem agora os dois partidos só com 25, que é 100% mais um número de vagas da Assembleia Legislativa. Como diz o cuiabano, o parigato é bem maior. Doutor Hélio, uma pergunta agora sobre outro tema, o novo Código Eleitoral, um projeto lá de 2021 que está no Senado, pode ser votado em breve para começar a valer nas próximas eleições. Quais são as principais mudanças que a população eleitor precisa estar atento? Tem também uma questão da representatividade feminina, eu queria que o senhor trouxesse, né, com a sua visão, essas atualizações, o que a gente tem que ficar esperto aí. A proposta do novo Código Eleitoral, ela está no Congresso Nacional tramitando há cerca de 10 anos. E ela visa sistematizar o Código Eleitoral, que é a Lei 3747 de 1965, com a Lei dos Partidos, a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, e uma série de outros diplomas legais que tratam de pontos específicos da legislação eleitoral. Ou seja, o Código Eleitoral confluiria todo numa nova lei. Esse código vai passar ainda por audiências públicas e por uma discussão muito ampla no Congresso. Então, eu acho que ainda não é o caso de nos preocuparmos, enquanto cidadão eleitor, com as mudanças. Mas uma situação interessante em relação às candidaturas femininas seria a discussão que está hoje no Código de não só termos candidaturas em número mínimo de candidaturas femininas, mas vagas reservadas para deputadas, vereadoras nos parlamentos. Ou seja, em vez de ter candidaturas, teríamos vagas reservadas. E isso seria um avanço em relação à participação feminina. Parece que o percentual está em torno de 20% de vagas que seriam reservadas. Não quer dizer que, se as mulheres conseguirem mais votos, não possam ocupar mais vagas. Mas seria, no mínimo, 20 vagas reservadas para as deputadas, vereadoras e por aí vai. Esse seria um avanço muito interessante. Mas a bancada feminina lá está alerta porque lá em Brasília os homens insistem, não é, doutor Hélio, em querer puxar o tapete das mulheres, não é? Já são minoria, né? Exato. É verdade. Essa é uma situação que a nossa sociedade é claramente machista. E aí temos que ter uma preocupação sempre constante, porque a maioria dos legisladores é homens. E aí acaba, vamos dizer assim, privilegiando o lado masculino e diminuindo a questão feminina, que tem que ser cada vez mais valorizada em relação à sua participação política.
a velha cultura machista. Doutor Hélio, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, doutor Hélio. Uma boa Eu que tarde. agradeço a atenção. Um abraço. Um abraço.